Fala galera vascaína, mais um pós-jogo aí, infelizmente o Vasco perdeu de 2-0. Galera, há uma luz no fim do túnel, né? O Vasco conseguindo ali jogar quando era aí com o treinador Barbieri, né? Demorava pouco tempo, o Vasco já estava perdendo de 2-0, né? Tomava sempre gol aí no final do jogo, mas nesse jogo aí o Vasco foi para frente, conseguiu jogar. A gente vai trazer a análise desse jogo aqui, né? Na derrota do Vasco aí, infelizmente 2-0 Atlético Paranaense. A situação do Vasco na tabela é muito complicada, né, galera? A gente vai atualizar a tabela aqui para o torcedor vascaíno, mas infelizmente aí a gente continua sem vencer em São Januário. São 5 partidas aí, né, que o Vasco não consegue fazer gol também em São Januário, então tá muito complicado aí. Vasco perdendo pontos importantes. Eu vou trazer aqui um pedaço da entrevista aí do treinador Ramon Dias, então peço pra galera não sair do vídeo, que a gente vai pôr uma rápida análise aqui. Primeiro, eu vou tentar mostrar aqui pro torcedor vascaíno, eu vou mostrar aqui, né, para o torcedor vascaíno a tabela do Campeonato Brasileiro, né, atualizada. Os próximos jogos do Vasco, né, galera? A gente vai atualizar aqui junto com o torcedor. Complicado, né? Complicado, só que a gente já deu para ver um time do Vasco diferente, né? Um time buscando mais, né? Figueiredo ali no ataque perdeu gols, perdeu oportunidades, 2 oportunidades bem claras ali que o Figueiredo perdeu de cabeça, que o Vasco, né, poderia sair com resultado melhor nessa partida, pelo menos com empate. Na minha opinião, o Vasco não merecia perder esse jogo. Estava em cima do Atlético Paranaense quando levou o gol, né? E depois no vacilo ali do Zé Vitor, né? Que me decepcionou. O zagueiro aí, Zé Vitor, também muito tempo sem jogar, né? A zaga do Vasco era reserva e o Zé Vitor ali dando mole pro Vitor Roque, né? Que é um bom jogador, e sofreu o pênalti ali e acabou, né? O Atlético Paranaense conseguiu matar o jogo nesse contra-ataque, fazendo 2-0 e o Vasco aí sendo derrotado. Então, galera, vou trazer a tabela aqui e os próximos jogos do Vasco, né? Rapidamente aí, peço pra galera não sair do vídeo, que eu vou trazer um trecho da entrevista aqui do treinador Ramon Dias, que já está implementando ali, né, a tática dele no Vasco. Claro, pouco tempo ainda que o treinador tem, né? O Vasco precisa ali de um espaço maior para treinar, né? Como a gente já falava antes, tira o Barbieri logo. O Vasco está perdendo muito ponto, né? Agora vamos ver se o Vasco consegue se recuperar. Mas, né, esse jogo aí, por mais que o Vasco perdeu, já deixa o torcedor ali com a esperança. Por isso que a gente fala, tem que chegar reforços. Só com esses jogadores aí, deu para ver que o Vasco está muito longe. Então, por isso que a gente vem aqui no vídeo e cobra essa empresa 777. Cadê os reforços do Vasco? Porque dinheiro entrou nos cofres. Dinheiro tem. Vamos trazer um atacante, né? Porque só esse atacante paraguaio que chegou aí não é o 9 que o torcedor vascaíno quer. Vamos trazer aí jogadores. Vamos trazer o camisa 10, né? Porque o Vasco está se vindo de chacota com esse negócio de cereja do bolo. Já passou da hora de anunciar o camisa 10 do Vasco, né? Você vê ali que faltou muito nesse meio de campo do Vasco. Você vê no segundo tempo o Ramon Dias tira ali o Zé Gabriel, porque o time estava com 3 volantes de marcação, né? E colocou o Marlon Gomes. Só que o Marlon Gomes não é esse jogador que faz, né, o camisa 10. Então, a dificuldade impressionante do Vasco criar, né, jogada no meio de campo devido a não ter um camisa 10 no seu elenco. Então, vamos cobrar essa empresa aí que é responsável por contratações de jogador. E o torcedor vascaíno vai ver no Vasco aí, né, com 9 pontos devido aí a eles, que demoraram a trocar o treinador, né? Agora o Vasco tem um treinador bom, mas olha só a situação do Vasco no momento, entendeu? Tem que trazer reforço, não adianta. Tá entrando dinheiro dentro do Vasco, até agora a gente não tá vendo reforço. Vamos lá, galera. Vasco com 9 pontos aí. Aí agora... Próximos jogos do Vasco, né? Não, primeiro eu vou trazer aqui rapidamente, né? 9 pontos, o Vasco está 6 pontos. O Goiás venceu, né? Complicou mais a situação do Vasco. O Goiás venceu o Cruzeiro fora, né? E o Vasco ali tem que ganhar 2 para sair em os próximos jogos do Vasco. Ó, contra o Corinthians, sábado que vem, o Vasco vai ter mais um tempinho aí até enfrentar o Corinthians. Depois tem um jogo aí que possivelmente não vai ser em São Januário. Aí talvez o Vasco vença, né? Eu acho que se o jogo hoje tivesse com torcida, cara, torcida faz muita diferença. Ficou um jogo muito escroto no primeiro tempo, principalmente, né? Cara, torcida, ainda mais a torcida do Vasco, né? Que faz a diferença maior pro time do Vasco. Então faltou a torcida ali pro incentivo maior.
né? Faz a entrada ali, poxa, os jogadores chegar com mais disposição, mas o Vasco jogou bem, a minha opinião é essa, quero saber a opinião da galera. Vamos lá, galera, tem o próximo jogo contra o Corinthians, é muito difícil, fora de casa, aqui em São Paulo, né? O Corinthians também pressionado ali, né? Depois tem um jogo com o Grêmio, como eu disse, não vai ser em São Januário, possivelmente em outro estádio, né? Que o Vasco vai jogar, ali com mulheres e crianças podendo entrar, né? E tem um jogo, o último jogo da rodada contra o Bragantino, o último jogo do primeiro turno contra o Bragantino, ou seja, o Vasco tem mais 3 jogos pela frente. Desses 3, o Vasco tem que pontuar. Desses 9 pontos para disputar, tem que conseguir pelo menos 7 pontos, né? O Vasco não pode vacilar mais, né? Porque vai começar o segundo turno e o Vasco vai ter que ganhar quase o segundo turno inteiro se quiser escapar de mais um rebaixamento na sua história, né? Claro que há uma esperança, como eu disse, né? A gente já viu ali o time do Vasco melhor, uma pegada dos jogadores, né? Os jogadores mostrando raça, só que a gente sabe que o Vasco precisa muito de reforçar esse elenco aí que a gente vem cobrando nessa gestão que está dentro do Vasco e essa empresa 777, né? Então o Vasco entrou em campo, galera, com esse time aqui, ó, Léo Jardim, Miranda, Zé Vitor, né, a zaga reserva do Vasco, que aqui é o Capasso, né, e o Léo, capitão do Vasco. Puma Rodrigues, que hoje para mim me surpreendeu, jogou até um pouco melhor no primeiro tempo, jogou bem recuado. No segundo tempo teve até a oportunidade dele fazer gol ali, né? Teve 2 oportunidades o Puma Rodrigues de fazer gol, né? Apesar dele ter dado mole lá no meio de campo, perdido a bola, mas Puma Rodrigues para mim hoje foi bem, né, galera? A zaga para mim, Miranda não comprometeu, agora o Zé Vitor, pelo amor de Deus, né, Zé Vitor? Mas também é moleque da base também, não vou ficar aí julgando o cara, né? Mas deu mole ali no pênalti, né, que prejudicou ali, o Vasco levou o segundo gol e ali ficou, né, difícil para o Vasco empatar o jogo. Lucas Piton, mais ou menos também, né? Zé Gabriel também não comprometeu, foi um jogador ali mais ou menos, saiu ali no segundo tempo a entrada do Marlon Gomes. Jair apareceu bastante, né? O Jair também é o jogador mais lúcido desse meio de campo do Vasco, é o melhor jogador ali, né, nesse esquema do meio de campo do Vasco. O Medel também, né, galera, entrou ali com muita disposição, né, no começo perdendo a bola, ainda está desentrosado, vai entrosar com esse elenco do Vasco, é o primeiro jogo dele ali, né, e também estava um pouco parado aí o Medel, mas com certeza vai somar bastante nesse meio de campo. E falta aqui, ó, o jogador camisa 10. O torcedor vascaíno sabe, né? Vem cobrando isso aí. A chegada de um grande camisa 10 para ajudar esse meio de campo do Vasco. O Orelhano, para mim, fez a melhor partida com a camisa do Vasco. Conseguiu grandes jogadas, eu acho também. Eu concordo com o Pedrinho, que estava comentando o jogo aí na Sport TV, que o Orelhano, pelo meio, poderia produzir mais e ajudar o elenco do Vasco, mas o jogador, né, quando era aí o treinador Barbieri, já deixou bem claro, né, que não joga muito ali pelo meio, né, até porque o Ramon Dias inverteu, né, colocou o Gabriel Peck na esquerda, por Orelhano ter total liberdade aqui do lado direito, mas quando ele caía pelo meio, ajudava muito o time do Vasco ali no meio de campo, fazia grandes jogadas, né? Eu acho que o Orelhano deveria repensar e ter algumas oportunidades ali no meio de campo, né? Então o Gabriel Peck também tentou algumas jogadas, só que, como a gente fala, né, criatividade, falta o jogador camisa 10, né, para conseguir desenvolver bolas para esses atacantes, né? E o Figueiredo, que teve 2 oportunidades claras, né? As 2 oportunidades ali que o Figueiredo perdeu logo depois do gol do Atlético Paranaense, ele poderia ter empatado o jogo de cabeça, né? E a outra jogada livre cruzou na cabeça dele ali o Peck e o Figueiredo não conseguiu, era para cabecear para baixo, não conseguiu colocar a bola para dentro e o Vasco aí saindo derrotado aí para o Atlético Paranaense 2-0. Então, esse é o time que o Vasco entrou em campo, teve desfalque aí do Capasso, né, que estava suspenso, e teve ali também, né, o Léo, que não jogou, o capitão do Vasco, que provavelmente ia ser o titular absoluto na vaga do Zé Vitor. Galera, há uma esperança, o torcedor vascaíno está um pouco mais otimista, claro, os outros vão falar, poxa, mas o Vasco perdeu de 2-0, mas já deu para ver um desenvolvimento melhor desse elenco do Vasco, né? Um outro esquema tático, o treinador, né, faz a diferença. O treinador faz a diferença. Vocês vão ver aqui no vídeo o treinador Ramon Dias aí, né, falando sobre essa derrota do Vasco 2-0, sua estreia aí pelo Vasco. E agora, galera, a gente torcer para a chegada de reforço já para o próximo jogo contra o Corinthians. O camisa 10 tem que chegar já para o próximo jogo contra o Corinthians.
o atacante, centroavante que o Vasco está precisando, porque eu falei, só com esse time aí não vai dar. Só com esses jogadores não vai dar. O Vasco precisa reforçar demais esse elenco, né, galera? Sabemos ali que precisamos de um bom camisa 9, né, e de um camisa 10 que está precisando chegar ali, né, para ajudar esse meio de campo do Vasco. Então, como eu disse, agora eu vou colocar aqui um pedaço da entrevista aí do Ramon Dias falando sobre essa derrota do Vasco, 2-0 Atlético Paranaense. Tá complicado o Vasco aí na tabela do Campeonato Brasileiro, mas o torcedor vascaíno está na expectativa, né, de chegada de reforço e o Vasco melhorar. E com certeza vai melhorar, galera. Vamos acreditar aí na melhora do Vasco para sair dessa situação difícil e vamos junto apoiar, né? Assim que voltar a torcida, vamos apoiar esse elenco, vamos apoiar o treinador, que o Vasco vai sair dessa situação. Até a última rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco está bem livre, né, de cair aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Show rebaixamento, o torcedor vascaíno não quer nem imaginar que o Vasco vai cair mais uma vez e ser rebaixado para a Série B. Então, vou deixar aí o vídeo do treinador Ramon Dias. Valeu aí, galera, por ter dado moral aqui no vídeo, acompanhado o vídeo até o final. Fica aí com o treinador Ramon Dias falando sobre a derrota do Vasco de 2-0. Tamo junto e até o próximo vídeo. E eu gostaria que você falasse dessas suas primeiras impressões hoje. O Vasco acabou saindo com mais uma derrota aqui em São Januário. Na tua estreia, a gente viu um Vasco mais organizado, mas se expôs um pouco e acabou sofrendo o primeiro gol, depois o segundo de pênalti. Então, só as primeiras impressões e a necessidade de contratar o quanto antes para conseguir os resultados o mais rápido possível. Obrigada. Sí. Sí, primero la impresión del equipo, creo que por el tiempo que llevamos de trabajo, me impresionó mucho porque primero que tácticamente estuvieron muy obedientes, tácticamente estuvieron muy bien. Por ahí en el tramo final, en el primer tiempo fue un partido muy parejo entre los dos, se crearon pocas situaciones de los dos lados. Hubo mucho ritmo, mucha determinación. Tácticamente estuvimos muy bien. Creo que los jugadores estuvieron inteligentes. Y en el segundo tiempo, por ahí ellos arrancaron muy bien en los primeros minutos. Pero después el equipo, si vemos las estadísticas, creo que tuvimos más ocasiones que ellos, tuvimos más tenencia y fuimos más profundos. Es una lástima porque creamos 3 o 4 situaciones que estuvieron muy bien y no pudimos convertir. Por eso no me voy mal, pero sí veo un futuro prometedor. Porque si el equipo sigue jugando de esta forma, seguramente con mucho más trabajo, corrigiendo algunos errores, los resultados van a venir. Y con respecto a las incorporaciones, a mí como a todo el público, a nosotros, a todo el mundo, esperamos que en esta semana se puedan terminar algunas que hay unas negociaciones que se puedan terminar.